Olá, começa agora mais uma edição do Trajetórias. No programa de hoje vamos conversar com mais um parlamentar que assumiu a titularidade do mandato neste ano aqui na Câmara Municipal. Nosso convidado é o vereador Pablo Mendes Ribeiro, do PMDB. Vereador, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo ao Trajetórias. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vereador, 35 anos, o senhor assume a cadeira que antes era ocupada pelo vereador Walter Nagelsmann aqui na Câmara Municipal, mas não é uma posição nova para a sua família. Qual é a sensação de ocupar uma cadeira que também já foi ocupada pelo seu pai e pelo seu avô? De muita responsabilidade. Foram anos de trabalho à frente do povo gaúcho e isso só aumenta mais a minha responsabilidade por tudo que ele fez para Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul e pela sua última passagem no Ministério pelo povo brasileiro. Então, só aumenta ainda mais a minha responsabilidade. Como tem sido essas primeiras semanas? Muito aprendizado. Tenho aprendido muito, mas também muito satisfatório. É muito bom trabalhar para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Essa interação com as pessoas no dia a dia, isso satisfaz qualquer ser humano que gosta de conviver com as pessoas e gosta de pessoas. Eu disse primeiras semanas porque agora é efetivo, né? O senhor já havia assumido algumas vezes desde 2013 como suplente, mas agora assumiste a titularidade. Um trabalho mais perene a partir de agora. Suas experiências têm sido positivas nessas primeiras semanas? Muito positivo. Eu sempre quis ter um tempo maior à frente da Câmara. Tive a oportunidade de, na primeira passagem, ficar 10 dias. Na segunda passagem, não tive a oportunidade de ser 10 dias pelo episódio do presidente, professor Garcia, ter se envolvido num acidente. Aí ele voltou, fiquei menos tempo do que eu esperava e agora, tendo a oportunidade de poder trabalhar, poder deixar meu nome também aqui nessa Câmara Municipal, e demonstrar o que eu vim fazer na política, que eu não vim por acaso, eu vim para trabalhar e ajudar muita gente. O senhor fala não foi por acaso, o senhor teve uma formação já direcionada para isso desde a sua infância? Era uma vontade sua já desde a infância? Olha, eu vivi política a vida inteira com meu pai, morei em Brasília com meu pai durante 8 anos, fui sozinho para lá. Vivi 7 anos dentro do Congresso, vendo os passos, a forma como ele lidava com a situação, com a política. E quando eu voltei para cá, que meu pai descobriu da doença e que talvez pudesse não mais participar da política, ele reuniu a família, eu e meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos, e disse: meu trabalho não pode parar, tem que continuar, o que eu fiz não pode ser em vão. Isso é como é que é a palavra? Esse é um legado que é de vocês, eu não trabalhei à toa e alguém tem que continuar o que eu venho fazendo. Então vamos decidir, um de vocês vai ter que seguir a carreira. Então, por aproximação e por eu ter vivido mais tempo próximo ao meu pai, meus irmãos na mesma hora apontaram para mim: é o Pablo, vai que o caminho é teu, tu tem jeito para isso, tu sabe lidar com as pessoas, tu já tem envolvimento com o partido, coisas que a gente não tinha. Então, a partir daí, da doença do meu pai, realmente que ficou decidido que eu ia seguir esse caminho. Depois da tua formação em Brasília, que também estudaste lá, né? Tiveste atuações tanto na Secretaria Municipal da Indústria e Comércio como na Secretaria do Turismo. Mas esse protagonismo de continuar um legado, tu esperavas um dia assumir isso, mas não esperava que fosse tão cedo? Isso é uma questão complicada. Eu me formei em Direito. Eu queria ser advogado. Em Brasília, trabalhei de gerente de fiscalização do transporte urbano. Ali começou o meu envolvimento mesmo com a política, porque assumi uma secretaria que na época era conturbada. Fiquei 1 ano e meio à frente desse processo. Depois fui trabalhar com a presidência do PMDB, com Michel Temer. Também aprendi muito. E quando eu resolvi voltar para Porto Alegre, fiquei um tempo cuidando dos prefeitos e vereadores no gabinete do meu pai.
E desde ali que eu vi que um dia eu ia querer fazer isso. Surgiu, não como eu gostaria, mas tive a oportunidade de entrar na vida política, na vida pública mais cedo do que eu esperava. Até porque eu não pensava que meu pai não pudesse dar continuidade, né? Ele tinha um sonho de ser governador do Rio Grande do Sul, sempre foi um sonho, deixou sempre bem claro pra gente, e eu tinha convicção que ele ia ser governador do Rio Grande do Sul. Esse é um momento muito difícil para ti e para toda a tua família. Como tu fazes para colocar a política ou os teus interesses pela política e pela cidade de Porto Alegre acima dessa dificuldade pessoal que tu enfrentas agora? A vida tem que continuar. A vida tem que continuar. Meu pai queria que eu estivesse aqui, continuando o trabalho dele. Então eu estou com toda a dificuldade que vem sendo pessoalmente, lado emotivo, eu sei que ele está feliz. Porque eu estou fazendo o que ele queria, o que eu quero, que é o mais importante, né? Que eu aprendi a gostar e que eu quero seguir. Então, com muita tranquilidade, a vida segue. Nessa linha, vereador, quais são os seus interesses para a cidade? Nas eleições de 2012, o senhor fez pouco mais de 4.000 votos. Em que partes da cidade e com quais assuntos o senhor tem mais atuado? O meu principal objetivo de ser vereador são as praças de Porto Alegre. As praças é o lazer da cidade. E eu sempre entrei com esse objetivo de cuidar das praças, segurança, iluminação, limpeza, as pessoas poderem usufruir das praças. Porque querendo ou não, Porto Alegre nós não podemos ser. Porto Alegre não tem tanto lazer assim. Nós queremos proporcionar lazer para Porto Alegre. Mas ainda hoje as praças realmente são os nossos lazeres. E esse é o meu objetivo. Quero trazer dinheiro, ir a Brasília, buscar dinheiro e reestruturar as praças de Porto Alegre. Tem alguma praça, algum parque que pessoalmente lhe fale mais alto pela sua... Foste criado aqui em Porto Alegre, né? Fui criado em Porto Alegre. Tem a Praça da Tamandaré, a Praça da Araribóia, onde eu tive a minha infância. E naquela época, as praças tinham um projeto esportivo. Era escolinha de futebol, era escolinha de xadrez, era escolinha de ping-pong. As pessoas viviam as praças, as famílias viviam as praças. E hoje eu não vejo isso. Essas praças são um exemplo. A Araribóia, a Tamandaré, hoje elas estão meio que abandonadas. E eu quero devolver as praças para a população. Uhum. Tem alguma comunidade de Porto Alegre com a qual historicamente o senhor tenha mais contato, mais atuação? Como é que o senhor está construindo essa relação com a cidade de um ponto de vista novo, que é esse do legislativo? Pois então, a minha relação, eu segui uma linha na minha campanha. A minha campanha era o amigo dos amigos. Então a minha relação com a cidade está vindo dos bairros onde eu me criei, dos bairros onde eu estudei, onde foi a minha infância, a minha adolescência. Então a minha relação está vindo por aí, entendeu? Dos meus amigos, das minhas relações. E claro que com o trabalho de vereador eu tendo a me aproximar mais das comunidades e ajudar todas, se possível. Das suas relações afetivas, quais são esses bairros por onde o senhor circulou mais durante a vida? Eu morei no bairro Petrópolis, onde eu tive a oportunidade de vivenciar as praças. Vivi muito tempo no bairro Floresta, eu tenho muita relação. O Parque Moinhos de Vento. E a Tristeza, né? Que a Tristeza era onde a gente passava os finais de semana. Meu pai é da Zona Sul, minha família paterna é da Zona Sul, então meus finais de semana eu não estou lá, então eu já tenho esses pontos de referência. Foi difícil ir para Brasília? O senhor ficou 8 anos lá, né? Foi difícil essa decisão? Como é que foi a tomada de decisão? Foi difícil porque eu estudava aqui, fazia faculdade na PUC, minha família, os meus irmãos, minha mãe, e de uma hora para outra eu falei pro meu pai, vou embora contigo para Brasília, preciso mudar os ares, quero aprender coisas novas, quero trabalhar com outras coisas na minha vida, acho que vai ser uma boa oportunidade, quero ir morar contigo. Ele falou, então vamos. Peguei, arrumei as malas. Depois, nunca vamos esquecer, meu aniversário é 22 de janeiro.
Passei 22 de janeiro em Imbé, dia 23 de janeiro estava arrumando o carro e indo para Brasília com ele. O senhor não tem nenhum arrependimento, construiu mais um passo da sua personalidade, da sua carreira? Não tenho arrependimento, até porque hoje em Brasília tem a pessoa mais importante da minha vida, que é minha filha. Tenho uma filha de 10 anos, vive em Brasília, mora em Brasília, então não poderia me arrepender de Brasília. Brasília foi muito importante para mim. Ainda fica, então, essa dualidade, vai e volta. Ainda fica esse laço. Agora, vereador, o senhor falou bastante da questão partidária também, né? Desde muito cedo, além de seguir a carreira do seu pai, além de ter esse contato mais próximo com os mandatos dele, fala também do seu envolvimento com o partido desde muito cedo. Um partido que está na história do Brasil marcadamente, fez a redemocratização do país. Com certeza. Como o senhor avalia hoje a posição do seu partido na continuidade da democracia brasileira e fazendo também um paralelo com a sua atuação aqui no município? Não tenho medo de dizer, o PMDB hoje é o maior partido do Brasil. E com certeza, para a história da democracia e da boa política, o PMDB vai ter fundamental importância. Pela sua estrutura, pelos cargos que ocupam hoje no Brasil, o PMDB tem importância fundamental para a democracia brasileira. E para esse processo político que hoje em dia é tão tumultuado, né? A gente vê as coisas acontecendo, mas eu tenho a certeza que o PMDB terá um papel fundamental e será importante para reorganizar a política brasileira. Desde 2013, a gente vê não só em Porto Alegre, mas no Brasil, muitos protestos, muitas passeatas. Recentemente tivemos mais também, sem um ponto ideológico muito em comum, mas uma palavra que surge é renovação, nova política. Em tese, o senhor faz parte de uma tradição. O senhor é um vereador jovem, mas que faz parte de uma tradição. O senhor acha que tanto o seu mandato individual quanto o seu partido são capazes dessa renovação? O senhor é capaz de trazer novidade para a política? A renovação, ela não depende de nós, políticos. Depende muito mais de quem vota, né? E eu quero sempre demonstrar essa parte bonita da política. É o que eu costumo dizer, a política, ela é que nem o amor. É uma coisa pura, uma coisa bela. E quem estraga somos nós, os seres humanos, as pessoas. Então, com certeza, a minha criação, como fui criado, o que eu aprendi sempre na minha família, tenho certeza que essa renovação está dentro de mim. Apesar de ter família tradicional política, eu vou levar essa renovação adiante junto com o meu partido. Vou trabalhar com o meu partido, também trabalho em cima dessa renovação. Dentro dessa sua trajetória já, o senhor destacaria alguma conquista, além, claro, do seu mandato como vereador, mas alguma conquista nesse sentido de inovação, de renovação, alguma conquista política de um projeto ou de alguma ação que o senhor participou da implementação que tenha representado isso? Estou trabalhando nesse sentido. Muito pouco tempo, né? Ainda não tive tempo para poder fazer esse trabalho, poder demonstrar. Mas eu espero que num curto prazo de tempo eu consiga alcançar isso. Poucos dias o senhor protocolou já um projeto de lei, né? Seu primeiro projeto de lei protocolado aqui, que justamente fala da propaganda, né? Regulamenta a propaganda no transporte coletivo de Porto Alegre. Transporte coletivo que está em plena discussão na cidade. Qual é a sua ideia com esse projeto? Pois é, esse projeto tende a... Nós temos um problema muito grande de renovação de frota, de ônibus. Teve aquela lei, teve aquele projeto de lei do Paulinho Motorista, que nós sabemos todas as discussões dos ônibus novos virem com ar-condicionado. Então, essa minha lei vem trazer não essa facilidade, mas possa vir possibilitar as empresas de ônibus adquirirem novos ônibus. O projeto de lei é nesse sentido, que o dinheiro da publicidade, além de contemplar hoje o plano de saúde do rodoviário, como é os decretos, vem também uma parte da publicidade ser para renovação de frota.
O senhor acredita que por aí o senhor está atuando na CCJ agora, né? Na CCJ. Por aí vai se encaminhar o seu trabalho como parlamentar aqui? É um caminho. Quero abrir mais portas. Como eu disse antes, o meu objetivo era trabalhar nas praças, né, em cima das praças, mas um vereador de Porto Alegre não pode não cuidar dos assuntos cotidianos, que é a mobilidade urbana, que é a saúde, que é a segurança. A gente tem que cuidar de tudo um pouco. Esses assuntos são, de certa forma, técnicos, mas que fazem parte da sua atuação profissional como legislador aqui, se refletem também nos seus interesses pessoais? Frequentar praças, praticar esportes? Como é que é a sua vida em Porto Alegre fora do plenário? Muito. Adoro praças, adoro parques. Gosto de praticar esporte. Até o ano passado eu ainda tinha o meu time de futebol da várzea. Parei de jogar por causa das lesões. Na época da minha eleição, me lembro na minha campanha, meu pai falava, não vai jogar bola. E eu fui jogar bola e fiz 15 dias da minha campanha com gesso, porque eu joguei bola, me machuquei numa final do Parcão. Minha vida é que nem um guri de 35 anos. Um guri de 35 anos que aproveita, se diverte, sai com a namorada, vai ao cinema, curte as praças, curte o parque, o chimarrão, o pôr do sol. E claro, o esporte sempre fez parte da minha vida e vai continuar fazendo. O senhor falou aí cinema, esporte. Quais são os seus interesses que também lhe formam o seu intelecto, formam suas referências até para trabalhar? Eu gosto de ver filme. Filme, principalmente filme de superação. Adoro aqueles filmes de superação, tipo Coração Valente, o Gladiador. Esse filme que tem o esforço do ser humano. Eu gosto desse tipo de filme. Superação é uma palavra que define um pouco a sua trajetória? Superação, né? A gente tem que matar um leão por dia. Hoje a vida da gente é difícil, hoje viver é difícil. Então, superação faz parte da vida de todos nós, acredito isso. Que outras características lhe definem? Tem esse desejo de se superar a cada dia, mas que outras características lhe definem? O senhor é obstinado? O senhor é muito esforçado? Não sou obstinado. É teimoso? Vai jogar futebol quando o pai não deixa? Teimoso. É muito difícil a gente falar da gente, né? É complicado. Mas eu sou amigo. Esse é minha principal característica. Eu sou amigo, eu sou leal. E ser amigo do amigo é o que me marca. Essa é uma característica que se traduz e vai se traduzir no plenário, o senhor acredita? Vai, com certeza. Sempre com respeito, com admiração e com lealdade com os vereadores. O senhor assumiu a titularidade do mandato no meio em uma das últimas polêmicas aqui no Legislativo, né, que é justamente a relação entre o Legislativo e o Executivo da cidade, em que o próprio prefeito disse que a base aliada aqui na Câmara estava desorganizada. O senhor acredita que esse processo está se resolvendo e a sua atuação no plenário tem a contribuir com isso? Eu acho que vai se resolver. A base é composta por bons vereadores, todos vereadores muito capacitados. E esse primeiro mês, eu te confesso que eu aproveitei para aprender muito, observar como as coisas funcionam, como cada vereador age, como se manifesta. Esse primeiro mês eu te confesso que eu quis aprender mesmo, só observar. Tem vereadores bastante experientes na sua bancada também. Muitos. E quando eu vim para cá, meu pai me disse assim, meu filho, encosta no Vilela, no Pujol, que tu não vai errar nunca. Escuta eles, que o diabo não é sábio por ser diabo, mas sim por ser velho, né? Então, encosta neles, que são pessoas maravilhosas, grande político, teu pai admira muito. Tu encosta neles que tu não erra. Além do seu pai, são essas as suas principais referências políticas? A referência política é meu pai. Tem outras referências, tem o Brito,
que trabalhou junto com meu pai no governo Brito, Brizola, quem a gente conviveu mais próximo, né? E mais a referência política é meu pai, com certeza. Sua expectativa de superação em que sentido aumentar o legado da sua família? Olha, não sei se eu pretendo aumentar o legado. Acho que a história do meu avô foi bonita, acho que o meu pai acrescentou a história do meu avô. Não sei se eu vou dizer que eu quero aumentar o legado. Eu quero manter o legado como ele foi feito, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito respeito e com muito trabalho, principalmente. Seu avô participou dessa refundação democrática do Brasil, digamos assim. O senhor acredita que se hoje a democracia brasileira precisasse ser novamente refundada ou precisasse de renovação, como falamos antes, o senhor teria uma atuação significativa nesse sentido? Não sei te falar. Acredito que sim, né? Porque a gente tem que trabalhar para a democracia. A gente busca sempre o aperfeiçoamento da democracia. Então, com certeza, trabalharia. Vereador, para a gente encerrar o nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os nossos telespectadores, que são, claro, cidadãos de Porto Alegre, para falar um pouquinho do seu mandato, da sua expectativa para a cidade e um recado aí com quem nem sempre circula pela Câmara, claro, mas que pode lhe ver na cidade. Que é uma honra ser vereador de Porto Alegre. É uma honra trabalhar pela cidade na qual eu cresci, aprendi muito, onde tem meus amigos, minha família, e que vou trabalhar muito para aumentar e melhorar a qualidade de vida de cada um porto-alegrense. Tá certo. Vereador, eu agradeço muito a sua presença. Eu sei que um momento, além de muito trabalho, um momento muito difícil para o senhor, mas eu agradeço o tempo e a presença aqui no programa Trajetórias. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá certo, um bom trabalho. Eu agradeço também a sua audiência. O programa de hoje termina aqui, mas você pode rever esta e outras edições lá no nosso blog, é tvcamara-pors.blogspot.com, e eu convido você também a acessar a nossa página no Facebook. Até o próximo programa.